tema é: você não deveria estar aqui. Amém? E hoje eu vou fazer uma pregação bem participativa, né? Assim, eu quero contar com a participação de vocês hoje. Vou sair um pouco do script da homilética. Vou ser bem pentecostal hoje, né? Pastor pentecostal fala com o público. Né? Porque eu não tenho essa, né? Você é reformado? Sou reformado. Você é pentecostal? Sou pentecostal. Você é herege? De vez em quando. E você não deveria estar aqui. Amém? Guarda essa pergunta e a gente vai trabalhando com ela ao longo do tempo. Pode passar, pessoal. Vamos fazer a leitura. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens devia a certo credor, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume aos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Amém? Vou fazer uma enquete aqui rápida. Quem aqui é cristão, assim, convertido, novo convertido, assim, menos de 2 anos? Assim, faz menos de 2 anos que eu estou conhecendo Jesus, buscando, nessa vibe. Denis. Quem mais? Só? Pablo. Gabriel, né? Gabriel. Menos de 2 anos. Levanta a mão, vai, vocês que estão aí, vai. Vamos, eu falei que hoje vocês vão participar da pregação comigo. Beleza, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, quem tá aqui nessa coisa com Deus, assim, já é batizado, né? Já de vez em quando fala de Jesus para alguém, já tem uns últimos, sei lá, 5, 10 anos, vai, nessa média aí. Quem tá nessa... Você viu que eu excluí do 2 ao 3, né? Mas tudo bem. Dos 5 aos 10, né? Eu prometo ser de 10 para cima. Amém. Acabou. Paro por aí. Prometo que daí vai embora. Né? Eu vou dividir aqui, tá? Esses 6 aí, o Denis, o irmão aqui, o Gabriel, vocês... Como que a gente divide no mundo? Como que a gente divide na igreja? Vocês são o pecador. A mulher é pecadora, tá bom? Todo esse resto é o fariseu. É assim que a gente divide. A gente faz essa divisão inconsciente na nossa cabeça. Os cristãos fazem isso. Quer ver um outro exemplo que a gente faz? É o jovem rico, o filho pródigo e o filho mais velho. O que a gente costuma dizer? O irmão que está 10 anos na igreja, o irmão que prega, que faz, ele é o fariseu, ele é o julgador. Então, você que está aqui na igreja há muito tempo, que prega, que dirige o Domus, que faz muita coisa, você é o fariseu, tá bom? E quem há menos tempo, você é o pecador, porque você está se arrependendo ainda, você está aprendendo, você está chegando e tal. Infelizmente, nós fazemos essas divisões. Coloca um grupo de um lado, um grupo de outro. Nada novo na Terra do Sol, certo? A sociedade, ela divide bastante as pessoas, não é? Não é isso? A gente tem mania de fazer essa divisão também na igreja. A gente olha para uma pessoa e fala assim, não, ele tem tanto tempo de igreja, ele é um fariseu.
esses fariseus que fica julgando, que fica condenando. E aí você acaba percebendo, quando você vai mais profundo na palavra de Deus, você percebe que você geralmente é os dois. Você é tanto pecador quanto fariseu. Você é os dois filhos. Porque o que une? A Bíblia ela sempre vai nos dar um elo de ligação entre as duas partes. Os dois filhos, qual que era a preocupação daqueles dois filhos? O filho pródigo foi embora porque o que ele queria? Gastar o dinheiro. O filho mais velho ficou bravo porque estava gastando dinheiro. Ou seja, os dois estavam preocupados só com o dinheiro. Amém? Aqui Jesus enquadra os dois na mesma condição. Ele coloca a mulher é pecadora e o fariseu é pecador. Então vocês são iguais. Amém? Então tem gente que pode estar entrando na igreja, essa caminhada com Jesus com 6 meses, e pode ser um fariseu? Pode. Tem pessoas como eu, que pode estar 50 anos na igreja e pode ser um pecador? Pode. Amém? Pode. E é um pouco nesse enredo, sobre esses 3 personagens que eu quero discorrer sobre a pregação hoje. Sobre o fariseu, a pecadora, meu amor, e Jesus. Esses 3 personagens, da qual eu e você nos encaixamos no fariseu e na pecadora. E aí tem um terceiro, que é Jesus, que ele incide diretamente sobre nossas vidas. E aí o que é muito interessante é que esse homem, esse fariseu, ele faz um convite para Jesus, né? Ele fala assim, venha na minha casa, venha jantar comigo, né? Venha fazer parte aqui da roda com os meus amigos. Isso era costume naquela época. Quando você tinha um rabi, um mestre, um profeta, uma pessoa muito importante na sociedade, era uma forma de honrar essa pessoa, convidando ela para jantar em sua casa, recebendo ela em sua casa. Se for ver lá a história de Elias e tantos outros profetas que eles eram recebidos na casa das pessoas. Jesus é da mesma forma. Porém, há uma diferença muito grande, e aí a gente já vai entrando em alguns aspectos bem profundos das nossas vidas. O fato de você convidar Jesus para estar, ou o fato de você estar no mesmo ambiente onde se fala, onde Jesus, há a presença de Jesus, não quer dizer que você esteja com o coração arrependido, amém? Então, quando nós convidamos Jesus para as nossas reuniões, culto, o Domus, evento, qualquer outra coisa, quando nós convidamos Jesus para estar no nosso meio, pode ser que assim como esse fariseu, nós estejamos com o coração totalmente desfocado do que precisa ser feito. Aí você pode perguntar, Ed, mas Jesus está presente, Jesus está ali. Sim, mas mesmo assim, a pessoa ela não consegue fazer essa distinção da presença e da glória de Deus ali naquele momento. E isso é revelador em qual sentido? Revela o pecado inato dentro de nós. O pecado de uma série de fatores. Seja ele o orgulho, a arrogância, a prepotência. Um pecado que muitas vezes você tem aquela coisa de você assim, eu trago Jesus para o nosso meio. Eu trago Jesus para o nosso ciclo, para o nosso convívio. Porém, eu não deixo Jesus ser Deus no nosso meio. É aquela analogia que você planta uma plantinha, aí todo dia você vai lá e arranca ela para ver se ela está crescendo. Se você fizer isso, você mata a fé, você mata a esperança da pessoa. Muitas vezes é isso com Deus. Você traz Deus para perto de você, porém, você tem uma série de atitudes e atos que demonstra totalmente ao contrário. E aí a gente vai, quando você vai pensando nessas figuras, o que eu e você precisamos sempre ter em mente? Quando nos reunimos, Deus está presente? O que a Bíblia fala? Se tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Amém? Então o ponto passivo é, Jesus está presente. Jesus está presente aqui hoje? Está. Lá no seu Domus durante a semana, Jesus está presente? Claro que ele está. A questão é, e o meu coração, onde está? E o meu sentimento, onde está? E o meu olhar, onde está? E as minhas atitudes, onde elas estão? Isso é extremamente importante a gente parar e pensar. Nesse enredo todo, tem uma figura ali que ela é julgada, que é uma mulher pecadora. Então vamos lá. Você, ou eu,
convidamos Jesus para vir para a nossa reunião, para o nosso culto, para o nosso domus. De repente chega uma pessoa aqui e eu faço um apontamento. Aquela pessoa é uma pecadora. Aquela pessoa tá fora do caminho de Deus. Aquela pessoa não faz parte do nosso mundo. Aquela pessoa não faz parte do nosso grupo. Aquela pessoa tá um pouco estranha. Ela não combina com o que a gente está fazendo aqui. E aí começa um pouco disso. Você não deveria estar aqui. Mas antes da gente pegar mais nessa parte espiritual, eu quero fazer uma leitura antes. Por que isso acontece dentro da igreja? Por que isso acontece conosco, nas nossas reuniões, nos nossos cultos, nos nossos encontros? Porque o mundo está o tempo inteiro também te dizendo que você não deve estar num monte de lugar. Amém? Eu me lembro do meu primeiro dia de faculdade, na PUC. Eu, menino da periferia, moleque de quebrada, falava, o que eu estou fazendo aqui? Olhava para as pessoas olhando para mim, era mais ou menos aquilo me dizendo, você não deveria estar aqui. Não sei se você já passou por isso na vida. Se em algum momento na sua vida você já se sentiu dessa forma. Você, né? Lembrando do Deninho semana passada falando dos meninos, né? Eu fico imaginando a galera lá que chega, que é campeão. Com certeza alguém deve olhar para eles e falar assim, mano, vocês não deveriam estar aqui. Né? Primeiro lugar, segundo, terceiro, disputando, chegando na final. Vocês não deveriam estar aqui. A sociedade por si só é desigual. E por si só ela tem uma competição muito forte. E uma necessidade de excluir pessoas. Então esse é o mundo que nós vivemos. Não sei se você já teve uma experiência de trabalho onde você, sei lá, é promovido por alguma coisa e você tem aquela sensação que alguém vira para você e fala, mas você não deveria estar aqui. Se você conseguiu, foi por outros meios. Você trabalhou, se esforçou, lutou. Você não deveria estar aqui. Às vezes você tem se esforçado tanto por tantas coisas na sua vida, na sua família, e aí você chega naquele momento que o seu cônjuge olha para você e fala, você não deveria estar aqui. Ou seja, por que eu ainda estou com você? O que eu estou fazendo ainda casado com você? Sabe? Então, chega na sociedade, no mundo, na vida, você passa por essas situações. Por esse olhar de julgamento. Que a pessoa olha para você e fala assim, ó, não era pra você estar aqui. Tá, alguma coisa aconteceu. Foi sorte. Não sei. Mas aqui você não deveria estar. Quando eu vim para cá, a convite dos fundadores, eu confesso que eu perguntei, o que eu estou fazendo aqui? Se o bairro é uma realidade totalmente diferente da minha, um universo totalmente diferente da minha, o que o Rogério e a Vanessa querem comigo aqui? O que eu estou fazendo aqui? O que esses irmãos, essas pessoas da igreja vão olhar para mim e vão dizer, mano, você não é daqui. O que você quer aqui? E eu falava isso comigo. Eu não sei se você, quando veio para a igreja pela primeira vez, sentiu isso. Né? Você não deveria estar aqui. E essa mulher, ela recebe esse olhar de julgamento. Essa pecadora. Mas além de ela receber o olhar de julgamento, um olhar de dizendo, olha, isso aqui é um jantar para homens, para profetas, para homens santos, para homens que têm 10 anos de igreja, para homens que pregam, para homens que fazem a diferença, para homens que são usados por Deus, para homens que são santos, segundo a sociedade. Você, Deni, não devia estar aqui não, você tem só 2 anos de igreja. Você não devia estar aqui. Você não devia estar pregando num monte de jovem lá na sua casa. Você não devia. Esse olhar de julgamento, de enquadramento, que a gente tem na sociedade, a gente absorve para dentro da igreja e começa a reproduzir aqui dentro. Das nossas relações. Só que aí, espiritualmente falando, ela vai mais além, esse olhar de julgamento. Porque se ficasse só no olhar do outro, tudo bem. Com o tempo, você vai aprendendo a enfrentar e a vencer isso. Hoje você ouve muito falar que a gente vive numa sociedade mimimi também, né? Tudo é mimimi, tudo politicamente correto, essas coisas todas. E há uma série de discussões que depois, em um outro momento fora da pregação, a gente poderia discutir isso. Mas
Você vive nesse mundo e aonde as pessoas ficam o tempo inteiro te rotulando e te dizendo também, ó, você não deveria estar aqui neste lugar. Você está totalmente fora da sua realidade, do seu espaço. Essa mulher recebe esse olhar de julgamento. Você não deveria estar aqui, esse jantar não é para você, as pessoas que vieram aqui é para estar com Jesus, para estar com o mestre. É uma pecadora. Eu tenho uma coisa muito forte comigo, uma discussão sobre aspectos sobre o racismo. Então, quer brigar comigo é a gente entrar na polêmica de racismo. Porque é uma coisa que eu sofro na pele até hoje, né? Literalmente. Só que com o tempo, ao longo da vida, eu fui aprendendo a me defender. Eu fui aprendendo a entender que, mesmo que as pessoas não queriam que eu estivesse naquele lugar, eu vou tomar posse daquilo, eu vou conquistar, eu vou chegar lá. Essa semana, eu acho que no caderno de economia da CBN falou que das 500 empresas, das maiores empresas brasileiras, só 5% do CEO, executivo ou gerente master lá são negros. Então você vive numa sociedade que tem um racismo estruturalizado. Você pode ser contra isso, mas é fato, está dado. E essa discussão, essas coisas sempre me marcaram. Essa coisa de ser rotulado, né? Porque chega uma hora que as pessoas começam a te dar nomes das quais você não pertence. Amém? E aí eu tenho um grupo de amigos chamado Gadarenos, né? Eles são uma benção, meus amigos. E quando alguém começa a apelar demais assim na discussão, começa a falar uma heresia brava, a gente fala assim, eu conheço essa voz. Essa voz estava no Éden. Essa voz influenciou a Eva. Ou seja, a gente está dizendo que o cara está possuído pelo Satanás. Mas sabia que muitas vezes essa voz chega no seu coração também e fala, você não deveria estar aqui na igreja? Sabe por quê? Porque você é um pecador? A voz chega no teu coração e fala, você não deveria estar aqui porque você fez lá no passado isso, isso, isso e isso. Você não deveria estar aqui porque você deixa de fazer isso, isso, isso e isso. A voz fala no seu coração e fala assim, ó, você é fraco nisso, nisso, nisso. Você não deveria estar aí. Olha como você é fraco. Olha como você cai. Olha como você fraqueja. Olha como você é falho. E é essa voz que entra no nosso coração, na nossa mente, essa voz do inimigo, ela vai fazendo um processo onde a gente começa a acreditar e falar assim, realmente, a graça de Deus não é para mim. Realmente, eu acho que Deus não me ama. Realmente, eu acho que Deus não faz na minha vida, Deus só faz na vida dos outros. Realmente, eu não nasci, ou eu não vivi, ou eu não sei o que Deus quer para mim, porque eu acho que Deus não quer nada comigo. Deus quer com o outro. E essa voz começa a falar no meu e no teu coração, constantemente, que você não deveria estar aqui. E mais importante do que tudo, além que a sociedade traz essa lógica de exclusão, você traz essa lógica para dentro da igreja e espiritualmente Satanás ele vai falando no seu coração dizendo, você não deveria estar na presença de Deus. Você é falho. Quantas vezes eu ouvi essa voz no meu coração que fala assim, aí você caiu de novo. Você errou de novo, você pecou de novo, mais uma vez. Agora você vai lá na igreja chorar, pedir perdão. Vai falar para Deus que Deus, eu prometo que a partir de agora eu vou mudar. Mais uma vez você vai fazer essa promessa? E graças a Deus eu nunca desisti, porque eu falei assim, realmente eu não tenho para onde ir. Lembra de Pedro? Pedro falou para Jesus, falou assim, vão embora. Tá todo mundo indo embora, vão vocês também. Pedro falou, Senhor, para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Eu sou um pecador, eu sou falho, eu sou errado. Mas eu sei que longe de ti eu não posso viver. Longe de ti eu não posso ficar. Mesmo que hoje, nesse exato momento, Satanás, ao vir para o culto, você falou assim, o que eu vou fazer lá? Eu vou lá porque tenho que ir, tenho que cumprir minha obrigação. Tenho que cumprir um rito. Mesmo que fosse isso, saiba que aqui é o lugar que você deveria estar. E aí, se a gente ampliar um pouquinho o nosso olhar, nossa compreensão espiritual, você vai trazer à memória e ao coração pessoas da sua vida que você sabe que deveria estar aqui também.
Porque elas se julgam não dignas de poder vir na presença de Deus, elas se julgam não dignas de estar na casa de Deus. E aí a gente entra num outro aspecto agora que é bem interessante, que é ainda falando da mulher, mas trazendo um pouco esse rótulo. Amém? Voltando novamente lá na sociedade. A sociedade divide as pessoas por rótulos, amém? Fala um rótulo, pastor, que a sociedade dá para as pessoas. Qualquer um, não precisa ser crente, não. Pobre, rico. Pobre, rico, é um rótulo. Tamires, um rótulo. Bonito, feio. Bonito, feio. Nossa, vocês estão muito bonzinhos. Cadê o pastor? Pastor, um rótulo. Bitolado. Crente. Crente, né? Esse eu rotulo as pessoas. Eu não gosto muito de crente, não. Crente mundano. A gente rola e rotula, né? Que nem, ó, é uma pecadora. Não é? Não foi assim que ele fez? A sociedade nos rotula. Desviado. Adúltera. Piricrente. Tem as piricrente. Perigosto. Tem. Meu chefe endemoniado, né? O chefe é sempre endemoniado. A gente nunca, mas o chefe é sempre. Aquele amigo, aquela pessoa do departamento, usada de Satanás, filho das trevas, mulher de Jezabel. Eu ensino uns palavrão crente, assim, bem mulher de Potifar, essas coisas, assim. Judas, Gadareno, brincadeira. Mas tem rótulos. Quer ver um outro rótulo que a gente dá muito pesado e afasta as pessoas de estarem aqui? Seu bicha, seu gay, seu viado, sua lésbica, seu bandido, seu drogado, seu amaldiçoado. Tantos rótulos que a gente dá. Seu bêbado, seu cachaceiro, seu corrupto, seu mentiroso. Até pode ser verdade, aquela mulher era uma pecadora. Mas não interessa o ato que ela fez. O que importa é a história e o passado dela. É o rótulo que ela ganhou. Seu fracassado, seu perdedor. Rótulos. A sociedade nos enche de rótulos, né? Quer ver um rótulo bom? Seu petralha, seu coxinha, seu bolsomito. É os rótulos que estão no momento agora. Neymarzete. Não tem esses rótulos que a gente vai dando para as pessoas? Seu corintiano. Seu gambá. Seu Bambi, seu porco. Rótulos. Tudo rótulos. Aí você fala, tá, a sociedade faz isso, o mundo faz isso. E a igreja? Você percebe que o que acontece lá acontece aqui? Porque a gente não está fora. A gente tem que parar de achar que da porta para fora é outro mundo. Não existe isso. Quando você entra aqui, você não entrou num universo paralelo. Por mais que a gente entende que agora a presença de Deus está aqui, os anjos de Deus estão aqui, a graça de Deus está aqui, a unção de Deus está aqui, o poder de Deus está aqui, mas você não está num universo paralelo. Você continua no mundo, continua na sociedade. Uma vez eu preguei aqui, a gente tem horário e dia para fazer culto. A sociedade nos impõe o horário e o dia do culto, é domingo. A gente não pode fazer culto segunda-feira, meio-dia. Até pode, né? Mas não vai vir ninguém. Por quê? Você está trabalhando, você está estudando, você tem um monte de coisa. O mundo está organizado e influencia aqui dentro. É ponto passivo. Porém, e aí que vem a grande chave. Olha que interessante, esse homem, esse fariseu, o dono da casa, ele convidou Jesus para a reunião dele, para o culto dele, para o domus dele. Jesus entrou lá, Jesus é poderoso, maravilhoso, lindo. Quando Jesus está lá dentro, existem umas regrinhas de comportamento que esse homem não cumpre. E essa mulher, além de cumprir, ela internaliza dentro dela, ela vai além. Então Jesus vira para ele e fala assim, então, eu cheguei aqui na sua casa, você não trouxe água para lavar meus pés. Lembra que na época de Jesus não tinha asfalto. Então era terra,
fezes de animais espalhada, planta, aquele monte de coisa. Então o cara chegava, quem foi criança que brinca na rua, joga bola na rua, sabe a cor do pé que chega, né? Aí vai dormindo, sabe? Então imagina aquele pé sujo de Jesus. Jesus tinha o pé sujo, amém? Não vai cair um raio na gente, fique em paz. Jesus tinha o pé sujo. Aí o que aconteceu? Jesus falou assim: você não vai trazer água para lavar meus pés? O óleo, a unção, o perfume, você não trouxe. O que é o básico? Imagine que esse básico fosse a nossa vida cristã. Jesus falou assim: então, eu estou lá, mas você vai fazer o básico. Você vai orar, você vai jejuar, você vai trazer suas ofertas, você vai abençoar a vida do seu irmão. É o básico, não estou pedindo muito. É o básico, é o mínimo. Você vai falar de Jesus para alguém na sua vida, você vai abençoar a sua família. É o básico que eu estou pedindo. Ele não fez. A mulher, porém, ela foi além, ela internizou para dentro de si. Está dentro dela aquilo. Ao ponto dela falar assim: não adianta eu trazer água, tem que ser as minhas lágrimas. Não adianta eu trazer uma toalha para secar, tem que ser os meus cabelos. É eu por inteiro. E isso é um desafio gigante para mim e para você hoje. Talvez o ponto mais importante de tudo que eu vou falar aqui nesses 40, 50 minutos é como nós internalizamos a presença, a graça e os conceitos de Deus na nossa vida. Amém? Uma atitude dessa e um comportamento desse incomoda absurdamente as pessoas. Quando você e eu começarmos a internalizar, de fato, viver para Deus, porque lembra que eu falei, orar, jejuar, pregar, vir na igreja, dar oferta, participar do seu dom, fazer uma... É o básico, é o que Jesus está esperando que a gente faça. É a nossa obrigação. Agora, fazer o além, que é o que vai mover o coração de Deus e a mão de Deus. Que é o que essa mulher fez. E aí o mover além, por incrível que pareça, não é nada sobrenatural e absurdo. Porém, exige muita coragem. E aí eu vou dar alguns exemplos aqui, vou tentar mostrar isso nas nossas vidas. Semana passada, o Denis estava falando aqui, trazendo toda aquela apresentação, né, sobre o trabalho que ele realiza com a equipe, com os jovens e tudo mais. E eu lá de cima, eu tava pensando assim, falei, pô, cara, se eu tivesse uns 100 mil reais, eu chegava lá no Denis e falava, mano, tô 30 pau aí pra você comprar o barato pros moleques, reformar a pista, fazer um monte de coisa. Fiquei pensando na minha cabeça assim, né? Se eu tivesse dinheiro, eu ajudava. Aí depois veio o lance das milhas, eu tenho umas milhas lá, eu fiquei pensando. Aí Deus, eu descendo as escadas e Deus foi ministrando no meu coração barato. Eu falei, então, eu acredito que esse pensamento, mais uns 10 estiveram lá dentro. Se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse uma quantidade grande, eu ajudava. Eu tô pegando só o exemplo do Denis, poderia ser qualquer outro, tá? É que o dele tá mais... Foi o que me marcou. E aí Deus falou assim, mais uns 10 pensou a mesma coisa que você. Se tivesse dinheiro, tivesse condições, ajudava. Porém, se você fizer um pouquinho, e cada um fizer um pouquinho, vai fazer uma diferença muito grande. Só que assim, você acredita que para fazer um pouquinho precisa de muita coragem? Por incrível que pareça? Para fazer o mínimo, precisa de muita coragem? Internalizar um pouquinho precisa de muita atitude, que ao começar, né, a gente aprendeu essa frase, começar pequeno, isso me marcou bastante. A gente tem a tendência a querer começar grande, né? E se eu me juntar com 10 e fizer um pouquinho cada um, vai haver uma diferença. Quando que eu vou ter 30 mil para dar para ele? Só Deus sabe. Mas como eu consigo juntar um pouquinho, meu pouquinho, com o seu pouquinho, com o seu pouquinho? Isso eu estou dando um exemplo do Dani, mas se fosse outro? Ajudar uma pessoa, abençoar uma vida, realizar um trabalho, um ministério, uma atividade na igreja. O quanto de um pouquinho eu poderia doar mais? Pouco. E aí quando eu falo que internalizar para dentro de si é muito forte, e exige muita coragem você internalizar as coisas, por exemplo, quer ver um exemplo bem simples? Você vai chegar na sua casa hoje à tarde, você vai reunir sua família e vai falar, senta aqui, todo mundo agora, a gente vai separar 15 minutos. É 15 minutos, é pouquinho. Amém? Não é para descer fogo do céu, não é para falar em língua, não é para ter revelação. É 15 minutos para orar pela família. Ler uma palavra, falar rapidamente. Quem consegue fazer isso todo esse dia? Ou pelo menos uma vez por semana? A gente sabe que precisa orar, não sabe?
A gente sabe que precisa pregar, não sabe? A gente sabe que precisa orar em família, abençoar a nossa... Mas quem diz que a gente faz? A nossa obrigação a gente sabe, porém não internaliza. Não faz isso fazer parte do nosso corpo, do nosso dia. A gente não traz para dentro de nós. Não fica uma coisa forte. Eu tenho um amigo meu que a gente almoça praticamente todos os dias, trabalha comigo. E aí, nessa mudança tal, eu comecei a trazer marmita. Tô tentando emagrecer também, né? Aí tô trazendo marmita. Aí ele começou a trazer marmita também. E aí a gente senta lá 1 hora, come rapidinho e fica 1 hora falando de esporte, provocação de futebol, aquela coisa toda. De vez em quando, entra no assunto de Deus. De vez em quando. E assim, eu conto meus problemas pro cara, o cara conta os problemas. É um momento terapêutico também. A gente abre o coração ali um pro outro. Só que aí, sempre que acaba as conversas, que eu volto pra minha sala, eu fico pensando, eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter feito mais. Eu poderia ser mais. Eu trabalho com política pública, então às vezes eu vejo o pessoal discutindo, eu estava até abrindo o coração isso para os pastores, eu vejo umas discussões assim para melhorar a sociedade que são lindas. Eu falo, cara, isso aí, a sociedade vai ser melhor se a gente for por esse caminho. Só que aí alguma coisa dentro de mim fala, tá, mas falta Jesus. Só como que eu entro numa reunião com um monte de pessoas, na maioria céticas, ateias, que não acreditam, não entendem que Deus é a modificação da vida da sociedade? Como que eu entro com Jesus ali naquele momento para falar, então, gente, vocês estão falando de programa tal, política tal, atividade tal, teórico tal. Então, mas aí, vamos colocar Jesus no meio? E eu sinto uma dificuldade absurda. Uma dificuldade tremenda. Com esse meu amigo é a mesma coisa. Essa semana eu imprimi uns versículos e umas perguntas que eu quero fazer para ele. Eu falei, entreguei para ele, falei, lê. Depois a gente vai debater. Isso eu entreguei na segunda. Hoje é domingo. Até hoje a gente não sentou para conversar. Já almoçamos 3 vezes. Fazer o pequenininho dá um trabalhão. Sabe que é você tomar a atitude, chegar na sua casa e falar assim, não, hoje eu vou orar. Chamar minha esposa, chamar minha filha, vamos orar. Como é difícil. No seu trabalho, ser realmente cristão, tomar a atitude... Fala assim, não, eu vou fazer a diferença, eu vou internalizar isso dentro de mim. É uma atitude pequena, uma atitude simples, e a gente não consegue fazer. Parar e falar assim, um dia, falar assim, hoje eu vou convidar minha família para vir aqui na minha casa hoje. Eles vão achar que vão vir para um churrasco, alguma coisa. Você pode até fazer o churrasco. Mas assim, gente, antes de começar, eu preciso falar com vocês 10 minutinhos. Vou falar de Jesus, que Deus venha abençoar a vida de vocês, vou orar por todos vocês, beleza, agora pode ir lá. Nós não conseguimos fazer isso. E quem não consegue? É o pecador de 2 anos de igreja, o fariseu de 10 anos de igreja, não consegue. Não consegue internalizar isso dentro de si. E esse é um desafio que Deus vai nos cobrar, vai nos pedir. A que ponto está a sua fé e o seu cristianismo que você não consegue ir além? Eu estou para mandar uma mensagem para o meu irmão faz 1 mês. Assim, tipo, meu irmão, eu ensaiei uma conversa com ele. Eu falei, vamos conversar 1 hora, tal, vamos sentar nós dois. E ele não vem atrás, aí eu fico enrolando. Aí esses dias eu pensei, não, vou mandar um texto gigante no WhatsApp, falando tudo que eu estou sentindo no coração. E aí ele lê e depois eu sento com ele. Não consegui fazer ainda. O simples. Mas aí fiquei estudando essa pregação até de madrugada. Para vir falar para vocês aqui hoje. Mas o simples, que era falar com o meu irmão, até agora eu não consegui. Você já parou para pensar o quanto do simples que eu e vocês estamos deixando passar? O quanto do simples ali, do internalizado, da nossa obrigação, que é simplesmente, era só... O Jesus não está pedindo para o fariseu, falou assim, você deveria ter preparado um banquete para mim, você deveria ter me esperando com uma orquestra aqui na frente, você deveria ter uma seleção de sacerdotes aqui para poder sequer tentar debater comigo. Não, Jesus falou assim, é o simples que eu estou pedindo, você não lavou meus pés e você não me perfumou, você não trouxe perfume para mim, você não me ungiu. Eu fui picado por essa síndrome da grandeza, de querer sempre fazer o grande, de pregar, de fazer lá. E Jesus fala para mim, então, o simples você não está fazendo, cara. O simples você está falhando. No seu dia a dia você está falhando.
E para pensar o quanto de luta na nossa casa, no nosso trabalho, que a gente se enfrenta todos os dias, porque a gente não tem coragem. E a palavra é essa, dói, mas é a palavra. Não tem coragem para fazer o simples. Porque você sabe como fazer, você sabe o que tem que fazer, você até sabe quando fazer, porém você não toma a atitude de coragem de ir lá e fazer. Essa pecadora teve coragem e tomou uma atitude e realizou o que tinha que ser feito. Trouxe para o corpo dela, internalizou dentro de si. Aquilo é a vida dela. Sexta-feira eu estava assistindo de madrugada, os meninos dormiram, a Tamires dormiu. Aí eu assisti um filme que eu queria ver há muito tempo, chama... Não sei se... Vou dar spoiler, tá, gente? Chama Até o Último Homem, um filme do Mel Gibson. Filme... Eu fiquei... Aquilo mexeu muito comigo. É um soldado que se recusa a pegar em armas, mas ele quer ir para a guerra, para salvar vidas. E uma frase que no filme ele fica o tempo inteiro e fala assim: Deus, me ajuda a salvar mais um. Ele não queria acabar com a guerra, ele não queria salvar o pelotão, ele queria salvar mais um. Mais uma pessoa ele queria salvar. E ele, assim, o filme transforma num mito. O cara virou um mito pelo que ele fez. Salvando uma pessoa de cada vez. Uma pessoa de cada vez. Uma atitude de cada vez. Abre essa sua mentalidade para todas as áreas da sua vida. E olha para todas as áreas da minha e da sua vida, aonde a gente pode fazer uma coisa simples de cada vez, porém trazendo para dentro de si. E assim como no filme, ele era uma pessoa que incomodava as pessoas com a atitude dele, com o pensamento dele. Hoje eu estava conversando ontem de madrugada com a Tamires, falando assim: o meu evangelho não incomoda ninguém. Ninguém me chama de louco. Ninguém fica com raiva de mim porque eu fico falando de Jesus para a pessoa. Ninguém. Hoje o meu evangelho é um evangelho Nutella, não é mais o raiz. É, o Nutella, não é raiz. O negócio não bate nas pessoas, as pessoas não se incomodam comigo ao ponto de falar assim: pô, esse cara é chato, esse cara irrita, mas isso que ele falou tá doendo aqui no coração. O quanto você tá sendo chato, louco, sabe? Que loucura, agora a gente vai ter que parar pra sentar porque você quer falar de Deus pra gente, agora você vai reunir as pessoas no seu trabalho, agora você vai chamar os seus amigos, sabe os seus amigos que a gente brinca no WhatsApp, seus amigos que... É esse grupo mesmo que eu tô falando dos gadaneros, meus amigos, a gente, engraçado que a gente tem consciência disso, a gente fala tanta besteira, a gente briga entre a gente volta a conversar entre a gente se provoca. Todo mundo é teólogo, todo mundo é de igreja há anos, e a gente nunca conseguiu se reunir para orar. Para orar, assim, vamos orar 10 minutos? Vamos ministrar aqui na vida do outro? A gente é até convidado para um pregar na igreja do outro, mas a gente não consegue entre nós se reunir para orar, nem que seja 10 minutos. O simples, o básico, a gente não internaliza para dentro de nós. Amém? A igreja de Cristo é uma igreja que ela, quando você olha lá no livro de Atos, ela fala assim que o Espírito Santo vai acrescentando pessoas. A igreja tem que ficar uma mega igreja? Não é isso que eu estou dizendo. Mas a igreja, ela é um lugar onde pessoas vêm conhecer Jesus. Sempre tem pessoas vindo conhecer Jesus. Aí você para pensar, em todas as áreas das nossas atividades na igreja, estamos conseguindo atrair pessoas? O nosso programa é lindo, né? O nosso Domus é bem estruturado, o nosso culto é bem organizado, a nossa igreja é linda, é aconchegante, é maravilhosa, os nossos trabalhos ministeriais são lindos, mas a gente consegue ir para além, internalizar e falar assim: mais uma pessoa vai ser marcada por Jesus por meio da minha vida. Eu consigo pegar o meu Domus e falar assim: a gente ora, a gente lê a palavra, a gente vive em comunhão, mas eu consigo ir além? Eu consigo fazer algo mais? Eu consigo incomodar? Essa é a palavra, eu consigo incomodar? Essa pecadora incomodou. Primeiro porque não era para ela estar ali. Assim como você, não era para estar aqui. Eu não era para estar aqui em cima falando, conhecendo minha trajetória de vida, da onde eu vim. Já cansei de falar aqui, meus amigos morreram, preso, vida totalmente destruída. E de vez em quando eu me pergunto: foi Deus mesmo, né? Idiota, né? Mas foi Deus mesmo que fez tudo isso na minha vida. Porque olha, se não fosse Deus, eu já teria morrido.
eu teria ido para a vida do crime, eu teria feito besteira. Gente, meu pai foi assassinado, eu vi gente morrendo na minha frente. Biqueira na porta de casa. E como eu tô aqui? Realmente não era para estar aqui. E aí você começa a perceber que Deus ele vai atuando na tua vida, Deus vai nos conduzindo para estar aqui. Aí, outra coisa, não precisa ficar triste com a minha história de vida, tá bom? Nem? Né? Porque tem gente que gosta de apelar para testemunho, tá? Eu acho ridículo isso, mas tudo bem. Você não é obrigado a passar pelo que eu passei, nem eu pelo que você passou, e vice-versa. Cada um tem sua história com Deus e Deus sabe da história de cada um. Mas faz uma reflexão, você deveria estar aqui? Se não fosse Deus? Você teria chegado aqui por conta própria? Você teria retornado, teria voltado? Você estaria aqui se fosse por conta própria? Não. Deus está te trazendo aqui. E agora? Eu vou cumprir o básico ou nem o básico eu vou cumprir? Porque o fariseu nem um básico cumpriu. E se tinha uma pessoa que entendia de regra, que entendia de ordem, que entendia de liturgia, era o fariseu. Nem isso ele cumpriu. A pecadora não, ela colocou na pele. Ela falou assim, isso aqui, Jesus vive em mim. Que a gente canta de vez em quando, né? Ela entendeu isso. E ali ela começa a tomar uma atitude que incomoda, né? Porque a presença dela incomoda. Mas a presença dela não incomoda só porque ela é uma pecadora. A presença dela incomoda pelo ato que ela realiza. Porque o fariseu falou assim, se ele fosse profeta, ele saberia quem está tocando nele. Ou seja, o ato de tocar em Jesus incomodou. O ato de fazer algo incomodou. Sabe quando vai incomodar? O ato de você, realmente, você vai chegar na sua casa e você vai assim... O Edinho falou aquilo, eu vou criar coragem, vou chamar minha esposa, meu esposo, meu filho. Vem cá, eu quero orar só 10 minutos. Depois vocês fazem o que vocês quiserem. Eu vou orar 10 minutos com vocês, vou falar uma palavra de Deus aqui, vou abençoar a vida de vocês. É 10 minutinhos. Tchau, pode ir embora. Quando você tiver essa coragem, esse ato vai incomodar as pessoas. É o ato do pecador que vai falar assim, por que você está fazendo isso? Quando eu e você começar a tomar essas atitudes simples, vai incomodar a vida das pessoas. As pessoas vão olhar pra mim e pra você e falar assim, ih, esse crente aí, né? Deixa eu sair de perto dele. Tira ele do grupo. Porque ele não pode falar besteira, ele tá no grupo. Coitado. Toda hora que fala besteira, ele reclama. Toda hora que manda uma pornografia, ele fala mal. Então tira ele do grupo. Tá incomodando. Ele tá irritando. Mas ele vive esse evangelho raiz. Ele não deveria estar ali. O grupo vai falar, realmente, você não deveria estar aqui. O mundo vai fazer essa distinção. E por que você nunca vai estar no lugar que você deveria estar? Porque quando você e eu colocar a nossa vida na condição de internalizar o que Jesus trouxe para nós, viver esse evangelho de fato, a gente nunca vai ter um lugar no mundo. Nunca. Aí você fala assim, nossa, Edinho, como que a gente vai viver no mundo? Jesus já fez uma oração pra gente, lá em João 17, fique em paz. Jesus orou, falou, Deus, guarda, porque eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Guarda eles, Senhor. Eles são minhas testemunhas ali na terra. Senhor, vão mentir, vão acusar, vão prendê-los, vão apedrejá-los, vão chamar eles de mentirosos, de enganadores. Vão chamar eles de um monte de coisa, de chato, de louco, crente fanático, crente doente. A sociedade vai pedir para que eu e você tomemos posse de algum lado. Lembra da divisão? A sociedade vai clamar por isso. Você tem que se posicionar para um lado ou para o outro. E voltando à questão do filme, o legal do filme é que tem uma cena que o rapaz que salva as pessoas, ele não está só salvando ali o exército americano. De repente ele se depara com o japonês, eles salvam o inimigo. E aí isso me deu uma chave muito interessante, que eu fiquei assim, nossa, que legal, né? A gente fica nesse mundo dividido, né? Um lado A, lado B, fica nessa briga, aí tem hora que a gente tá no lado A, tem hora que a gente tá no lado B, e na verdade a gente tinha que estar salvando as baixas dos dois lados. Vai sofrer gente dos dois lados. Qual que é a minha função? Salvar vidas. Eu não tiro vidas, eu salvo vidas. Seja a que está comigo, seja a que está contra mim, eu salvo. Pronto. Aí você fala assim, Edinho, mas isso aí é bíblico. Oxe, olha Jesus. O cara vai lá, corta a orelha dele,
Ou Jesus está lá, Pedro corta a orelha do Malco, Jesus vai lá e cura o inimigo. Soldado romano chega e fala assim, olha, meu servo está lá em casa, doente, fala uma palavra aí, ele vai ser salvo lá. Jesus, não, é para já. Não, mas como assim, Jesus? Você tinha que ficar do nosso lado. Império Romano nos escraviza. Império Romano está aí para destruir Jerusalém, Jesus. Você tem que se levantar e derrubar eles. Não salvar o soldado que vai nos prender. Não, Jesus, ele salva vidas. Eu e você? A gente se posiciona? A gente cumpre as regras? Ou a gente internaliza o que é o evangelho de fato e começa a tomar atitudes simples diariamente para dizer, olha, não tem segredo. O segredo é simples, né? Às vezes a gente quer que Deus... Eu já orei muito assim, né? Deus envia uma pessoa no metrô, no ônibus, na esquina, traz alguém na igreja hoje para vir trazer uma palavra pro meu coração que, Deus, eu tô precisando. Aí Deus não envia, você começa... Aí vem a voz, lembra aquela voz? Eu conheço essa voz. Você não é digno, por que Deus vai enviar para você se você faz tudo errado? Por que Deus vai enviar alguém, vai te dar esse luxo, esse trabalho de enviar alguém para falar com você, se você é um pecador, se você não vale nada? E aí você começa a acreditar nisso. Se a gente olhar para o evangelho, a simplicidade do evangelho do nosso dia a dia, isso vai nos marcar e vai nos transformar profundamente. Outra coisa interessante é que Jesus ele enquadra os dois, como eu falei no começo, na mesma posição. O fariseu, cheio de si, ele começa a questionar as atitudes de Jesus. Eu não sei se você já fez isso na sua vida, né? A gente não fala declaradamente, mas a gente questiona as atitudes de Jesus. O fariseu convidou Jesus porque Jesus era um mestre, era um profeta, era um homem que tinha, um negócio diferente. Quando a pecadora toca nele, ele pensa, esse Jesus aí é fake. Esse mestre aí eu não sei não. É mais um fanfarrão mentiroso. O fariseu começa a questionar, se ele fosse profeta, ele sabia quem está tocando nele. Já parou para pensar que muitas vezes a gente faz isso? A gente convida Jesus para a nossa vida, para nossos movimentos, para os nossos trabalhos, mas com as nossas atitudes a gente está dizendo a mesma coisa. Jesus, o Senhor é Deus, mas o Senhor não vai curar fulano. O Senhor é Deus, mas o Senhor não consegue modificar o coração de pessoa, da minha esposa, do meu filho, da minha filha, do meu marido. O Senhor não consegue, Deus. Deus, o Senhor é Deus na minha vida, mas nesse trabalho aqui, o Senhor não vai fazer nada não. Melhor tomar uma atitude. Lembra de Abraão? Deus, o Senhor é o Deus de milagres, de sinais e prodígios, mas o Senhor não vai me dar um filho não. É melhor eu fazer um filho aqui na concubina, e aí eu tenho descendente. Eu resolvo meu problema. Já parou para pensar que a gente faz isso? A gente questiona. Aí você fala assim, Edinho, mas claro, você nunca me ouviu falar isso. Quem disse que você precisa falar? Esse fariseu não falou. Jesus, conhecendo o coração dele, Jesus faz uma... Aí Jesus vem e desenha praticamente uma parábola para ele. Fala assim, então, tinha 2 devedores. Já enquadrou os 2. Você é devedor e ela também. Ela não é santa porque ela está tomando essa atitude e não é melhor que você. E você não é melhor que ela porque está observando de longe, né? Um pesquisador com observação, né, à distância. Não, você é pecador também. Os 2 são pecadores. Porém, alguém tomou uma atitude diferente. Até para a gente não se engrandecer, né? Porque aí semana que vem você vai orar na sua casa, você vai pregar, você vai internalizar as coisas, você vai chegar assim, olha, eu sou melhor que todos vocês pecadores. Aí você passa a rotular o outro. De novo. Amém? Olha, no meu Domus a gente conseguiu trazer 3 visitantes. E vocês aí do Domus fulano? Não trouxe ninguém. E a gente começa a rotular novamente as pessoas. Não, Jesus enquadrou os 2. Os 2 são pecadores, os 2 são devedores. Vocês 2. Porém, é interessante que assim, um teve uma atitude e Jesus dava, por exemplo, quem deve mais, um devia 500, o outro devia 50. E perguntou para o fariseu, quem ele ama mais? O que deve mais. Jesus respondeu bem. Olha que interessante, ele perdoou os 2.
Então, você de 10 anos de igreja que levantou a mão, fariseu, fique em paz. Jesus vai nos perdoar também. Jesus perdoa o pecador de 2 anos, mas perdoa o fariseu de 10. Mas a nossa atitude é que vai demonstrar mais amor. É a nossa atitude que vai demonstrar se realmente aquilo que a gente ouviu durante todo esse tempo, ou aquilo que a gente está ouvindo agora, nesse exato momento, vai mudar a nossa relação com Deus. A gente vai internalizar isso. É as nossas atitudes. É o nosso comportamento. O quanto nós estamos dispostos a fazer isso. Aí você fala assim, Edil, então é o comportamento que modifica? Não está nos versículos, mas no versículo 50, Jesus vira para pecador e fala assim, filha, a tua fé te salvou. E aí, o bom de Jesus é que Jesus tira o nosso rótulo, que a sociedade nos dá, e nos dá um novo rótulo. Como no Antigo Testamento, Jesus tira um nome e te dá um novo nome, né? Você é Jacó, enganador, suplantador, agora você vai ser Israel, pai de nações. E Deus vai mudando o nome da pessoa, Deus modifica, né? Então você era um cachaceiro, agora você, olha, ele é um crente, ele é um homem de Deus. Você é um mentiroso, agora olha, o cara prega. Olha, agora ele serve a Deus, olha, agora ele é diferente. Jesus modifica o rótulo que a sociedade te dá. Mas a sociedade, ela te dá um rótulo que é interessante, que é o seguinte, é um rótulo por prática. Amém? Você praticou, você ganhou um rótulo. Jesus não, Jesus dá um rótulo que nasce com você, que é você é filha. Isso é impossível tirar. Filho é filho, você não consegue desrotular o filho. Amém? Eu brinco, eu falo, se um filho meu virar palmeirense, eu deserto. Brincadeira. Mas não tem como, é impossível, por mais que eu queira. Não dá. Jesus dá um rótulo permanente, único, um rótulo íntimo. Ele fala assim, você é filha agora. Você não é mais a pecadora. E não foi por que você fez. Porque o que você fez também, você internalizou. Lindo. Olha, numa outra passagem, Jesus fala assim, onde o evangelho for pregado, tem que contar o que essa mulher fez. Só que Jesus falou assim, foi a tua fé. É a tua fé que te salva. Não acha que você vai chegar na sua casa, praticar o que eu falei, que vai resolver também. Se você não tiver fé, não vai mudar. Edinho, então eu não pratico. A Bíblia fala o seguinte, você crê, por crer você pratica. Agora, se você só praticar, você não entendeu nada. Por que eu dou glória a Deus? Porque eu entendi o que Deus fez pela minha vida. Eu criei no que Deus fez pela minha vida. E eu glorifico a Deus. E eu reconheço que realmente foi Ele que fez. É Ele que faz, é Ele que transforma. E sabe o que é mais lindo de tudo? Se você e eu tomarmos a atitude de seguir a Jesus? Porque sabe por quê? E aquela palavra que eu falei, coragem. Amém? O crente, o cristão, tem que ter coragem na vida. Quando você tomar a atitude internalizada de seguir a Jesus, vai bater um medo. Porque você vai ser rotulado, as pessoas vão dizer, você não deveria estar aqui, isso dói. Porém, a pessoa mais importante da sala não te abandonou. A pessoa mais importante da sala, que é Jesus, falou, filha, a tua fé te salvou. Amém? Quando eu e você tivermos coragem para enfrentar o mundo lá fora, enfrentar a sociedade, enfrentar a nossa família, enfrentar o nosso trabalho, enfrentar os movimentos que a gente fazemos parte, com a presença de Jesus, fala assim, eu não abro mão da minha convicção de seguir o evangelho de Jesus. Você quer me chamar de fanático? Chama. Quer me chamar de louco? Chama. Quer me chamar de sei lá do que? Chama, mas eu sigo Jesus. E a única certeza que eu tenho é que esse Jesus não me abandonou. Ainda que as pessoas pensem mal de você, porque o fariseu ele não falou para a mulher, ele pensou. Ainda que as pessoas pensem mal de você, Jesus está aprovando a sua atitude, você não está sozinho. Amém?